Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de eletricidade. Lembrando, pessoal, que nesse primeiro trimestre é esse o assunto que a gente vai ver, tá bom? Eletricidade e depois a gente vai ver também um pouquinho de energia, tá certo? Vários tipos de energia. Eletricidade é um tipo de energia específica aí, tá bom? São vários fenômenos que compõem a nossa eletricidade. Então vamos lá. Olha só, eletricidade eu coloquei aqui para vocês, ó, essa ilustração de um raio, tá vendo? Um relâmpago, mostrando aqui, ó, que existe o quê? Cargas elétricas envolvidas aqui e que esses fenômenos estão aqui presentes em todos os campos da nossa vida. Lembrando que no nosso corpo existe eletricidade, não é? À vontade, né? Nós somos formados por eletricidade. Tá bom? E aí, pessoal, você me pergunta assim, mas professor, de onde vem essa tal eletricidade? Aí a gente vai remeter àqueles conceitos da Grécia Antiga, que era a ideia de matéria, né? Afinal de contas, o universo é formado de quê? Basicamente, simplificando, de matéria e energia, tá bom? E a matéria, professor, é formada de quê? Bem, olha só. Eu disse para vocês que o universo é formado de matéria e energia. E a matéria, seja ela qual for, tá? Pode ser uma mesa, pode ser um carro, pode ser o ar, pode ser a água, qualquer tipo de matéria, o seu corpo, o seu cabelo, qualquer uma fruta, qualquer coisa é formada de partículas, são matérias. E essas partículas, professor, como é que eu chamo essa partícula? De átomo. Então, bota aí na cabeça, minha galerinha. Toda matéria é formada por átomos. Tá joia? Então, lembra disso. Toda e qualquer matéria é formada por átomos. Tá bom? Então, o universo, ele é formado por átomos, né? Tá certo assim? Então, toda e qualquer matéria, onde tiver matéria, você tem obrigatoriamente a presença de átomos. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Então, vamos seguindo. Sim, professor, mas átomo, qual é a ideia de átomo? Observe, na Grécia Antiga, átomo era a menor partícula que poderia dividir uma matéria, certo, pessoal? Então, átomo é a menor partícula que pode se chegar ao dividir uma matéria, tá certo? Vou escrever isso aqui para a gente, para ficar mais legalzinho. Observe aqui, minha gente. Observe, deixa eu colocar aqui caneta, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui, ó, átomo. Então, olha só, pessoal, átomo. De onde veio isso, professor? Observe. Deixa eu melhorar esse O aqui. A quer dizer não, certo? É um prefixo de negação. E tomo, esse tomo quer dizer divisão, certo? Então, para os gregos, né, antigamente, então átomo seria o que, minha gente? A menor partícula, certo? Deixa eu escrever aqui para a gente, para ficar bonitinho. Seria a menor partícula da matéria, certo? Então você não, além dela, você não poderia ir. Ela teria o conceito de indivisível, certo? Então o átomo seria indivisível, seria a menor partícula que você pode ir dividindo, até chegar ao átomo onde não mais poderia ser divisível, certo? Isso no conceito antigo, grego e tudo mais. Acontece, pessoal, que com o avanço dos estudos, da tecnologia, os cientistas foram chegando à conclusão de que o átomo, não era como antigamente, certo? O átomo atualmente, certo? Lembre-se disso, atualmente o átomo, ele é, deixa eu botar aqui, o átomo é divisível. É mesmo, professor? É
divisível, tá certo? Divisível, ou seja, existem subpartículas, partículas menores dentro do átomo. E quais são essas partículas que compõem o átomo? Quais são essas subpartículas? Então vamos lá. Essas subpartículas, não, vem uma banda aqui, pessoal, porque estamos no carnaval, e ver aqui a mudança do Garcia, que eu estou aqui no Garcia, meu Deus. Subpartículas, vamos lá. Quais são elas? São os prótons, os elétrons e os nêutrons. Então, se eu perguntar para você, o átomo ele é formado por quais partículas? Quais são elas? Aí você diz para mim, ó, professor, os átomos são formados de prótons, elétrons e nêutrons. Belezinha? Tranquilidade? Então, o átomo agora, ele tem uma característica, ele é divisível. Antigamente, o átomo era considerado indivisível. Aí você pergunta, professor, e por que continua sendo átomo, já que ele é divisível? Porque se manteve, né, ao longo desses estudos, resolveram manter essa nomenclatura. Tá legal? Joinha? Vamos seguir então. Observe, galera. Nós dissemos que os átomos são formados de prótons, nêutrons e elétrons. Aqui eu trago para vocês pequenas características dos prótons. Observe, os prótons, eles são partículas quer dizer partes pequenas, né? São pequenas partes que têm uma massa. Então os prótons possuem massa, tá, pessoal? E qual é a carga do próton? Grave isso. A carga dele é positiva. Ó, e grave isso também. Os prótons estão no núcleo do átomo. Então, minha galerinha, bote na cabeça, o átomo ele é dividido em duas partes. Quais são elas? Então, deixa eu fazer um esqueminha aqui para você guardar. Átomo, ele é dividido em duas partes. Quais são elas, professor? Núcleo. Quem descobriu isso foi um cientista chamado Rutherford, certo? Ele e os alunos dele. Núcleo e eletrosfera. Joia? Foi ele que separou, Rutherford, tá? É só para você saber, não precisa gravar não, mas é interessante entender que Rutherford foi o camarada que dividiu o átomo em duas partes. O núcleo, ele é pequenininho, tá bom? O núcleo é muito pequeno e tem massa. E no núcleo vão ficar quem? Os prótons, que tem carga positiva, e os nêutrons, ok? Que não tem carga. E na eletrosfera, quem é que fica, professor? Os elétrons. E os elétrons a gente vai ver que ele tem carga, o quê? Negativa. Então eu gostaria que vocês guardassem isso aqui no coração de vocês, do nosso grande Rutherford. Ah, foi ele que descobriu, que dividiu isso aí através dos experimentos dele, com os alunos dele. Tá bom, galerinha? Observe, minha juventude, como é bonito isso. Nós falamos sobre os prótons, agora vamos falar um pouquinho sobre os elétrons. Os elétrons também têm massa? Sim, mas é uma massa muito pequenininha se você comparar com os prótons. Pequena demais, certo? E qual é a carga dele, professor? A carga dos elétrons é uma carga negativa, ok? Os elétrons estão aonde? Estão na eletrosfera. Então, nada de dizer que o elétron está no núcleo. O elétron está na eletrosfera do átomo. Tá certo? Vamos para frente, então. Reparem, elétrons têm massa pequena e tem carga negativa. Vamos para lá. Vamos voltar ao núcleo. No núcleo nós temos o quê? Os nêutrons, junto com os prótons. Os nêutrons, professor, tem massa? Tem. Inclusive, ele tem a maior massa, quem tem são os nêutrons, maior até do que os prótons. Porém, nada de falar em carga. Reparem, nêutrons, neutro, um camarada neutro, ou seja, não tem carga. Então essa partícula aqui não tem carga, certo? E os nêutrons estão onde? No núcleo, ok? Maravilha? Gravamos isso? Nêutrons têm muita massa e não tem carga. Joinha? Tá aqui uma figura do átomo aqui, como se fosse uma representação do átomo de Rutherford. Aqui, minha juventude, é como se fosse um núcleo, tá? Então esse aqui é o núcleo.
O núcleo contém o quê? Ó, prótons e nêutrons. Beleza? E aqui, dando a volta aqui ao redor, girando ao redor do núcleo, nós temos o que, galerinha? Ó, a eletrosfera. Maravilha? Então, ó, dividir o átomo em duas partes. Ó. E na eletrosfera, quem estão aqui? Os elétrons. Ok? Então, observem, prótons e nêutrons estão no núcleo do átomo. Elétrons ficam girando ao redor desse núcleo. Girando aonde, professor? Em qualquer lugar? Não. Na eletrosfera, nós temos camadinhas eletrônicas, tá certo? Que são como se fosse estrada. Cada um vai ficar nessas estradas aqui, que são 7, ó. Na eletrosfera, nós temos camadas. Quantas, professor? 7 camadas. 7 camadinhas, certo? Então, essas camadinhas, ó, digamos que o núcleo esteja aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadinhas em que os elétrons vão se encontrar. Professor, essas camadas todas têm que ter elétrons? Não. Depende do tamanho do elétron, depende da quantidade de elétrons que esse átomo tem. Porém, existem essas 7 para ser preenchidas. Tá bom, galerinha? Então, eu posso ter um átomo pequenininho que só tenha uma camada preenchida, certo? Mas as outras 7 estarão lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Pode ser que eu tenha átomo que tenha 2 camadas preenchidas, mas tenha átomos que tenham 3 apenas camadas preenchidas, certo? Mas o que eu tenho aqui, galerinha, é que os elétrons, eles ficam na eletrosfera, mas no lugar, em qualquer lugar da eletrosfera, não. Eles ficam nessas estradazinhas, nessas camadinhas aqui, são chamadas camadas eletrônicas, tá? Ok? Tudo bem? Olha só, ou níveis de energia, tá bom? Isso aqui é chamado camada eletrônica ou níveis de energia. Tudo bem até aí? Então, vamos passando aqui adiante. Observe, minha juventude, se eu dissesse para vocês, se eu perguntasse assim, minha gente, aqui eu tenho 3 elétrons, ó, um está aqui, outro está aqui, outro está aqui, beleza? Então, se aqui esse átomo tem 3 elétrons, eu pergunto a vocês, quantos prótons teria que haver nesse átomo aqui? Teria que haver quanto? Ó, 3 prótons. Por quê? Porque observe, galera, um átomo é um sistema eletricamente neutro, ou seja, ó, o átomo obrigatoriamente, ó, tem que ter isso aqui, ó. Deixa eu botar para vocês. Um átomo, ele tem que ter o quê? Ó, o número de cargas positivas, ó, número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Ou seja, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Muito bem, certo? Então a gente pode dizer que o quê? Que o átomo está em equilíbrio o quê? Elétrico. Tá? Aqui um L. Elétrico. Equilíbrio elétrico. Então o átomo está em equilíbrio elétrico. Significa que o quê? Que o átomo é um sistema eletricamente neutro. Como assim, professor? Porque ó, o total de carga positiva aqui, ó, por exemplo, esse tem 3 negativos, 3 positivos. Então, o total aqui vai dar 0. Então, ele é um sistema eletricamente neutro. Por quê? Porque o total das cargas vão se anular. Se eu tiver 5 cargas positivas, eu vou ter que ter o quê? 5 cargas negativas. Para que o quê? Que elas se anulem e o sistema fique em equilíbrio. Tá bom? Repetindo, os átomos são um sistema eletricamente neutro. Ok? Por quê? Porque ele está em equilíbrio elétrico. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas o quê? Negativas.
Galera, aqui é só uma curiosidade para vocês saberem que a carga do próton, olha como ela é pequenininha. Tá vendo esse número aqui, galerinha? 10, olha essa potência, 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. Veja como a carga de um próton é tão pequenininha, galerinha. Isso aqui é como se você pegasse 0,000000000. Imagine, minha gente, 0,000, até chegar isso aqui, tá certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tem mais. 13, 14, 15, 16, olha só. 17, 18, olha só, minha gente, ó. Isso aqui assim, ó, um negócio desse assim, um negócio minúsculo. Olha quantos zero aqui, minha juventude. Então nós vimos que o quê? A carga de um próton é muito pequenininha. Agora, porém, observe aqui, a carga do próton tem o mesmo valor da carga de um elétron. O que é que está diferindo aí? Está diferindo é o sinal. A carga do próton é positivo, a carga do elétron é negativa. Professor, e esse C aqui? Esse C é a unidade de carga elétrica. Toda carga elétrica, certo? A unidade dele é Coulomb. É um C maiúsculo. Tá certo, pessoal? Um C maiúsculo em homenagem a esse, ao Coulomb. Esse que foi o grande Charles Auguste Coulomb, um cientista francês que descobriu o valor dessas cargas aí e descobriu também a chamada força elétrica. Certo, pessoal? Só vou colocar aqui para que vocês entendam, mas eu não vou me estender nisso aqui não. Ó, ele só estava dizendo que existe uma força entre duas cargas que é proporcional aqui, ó, ao produto dessas cargas, inversamente proporcional, repare que está abaixo do sinal de dividir, ao quadrado da distância. Isso quer dizer o quê? Que essa força entre essas cargas, né? Então, por exemplo, eu tenho duas cargas, Q1 e Q2, certo? Ele está dizendo o quê? Que quanto maior a distância, quanto maior essa distância entre eles, o quadrado dessa distância, a força vai diminuir. E quanto maior for o valor dessa carga e dessa carga, o produto deles dois, essa força vai aumentar. Mas isso a gente vai ver depois. Isso aí não é para agora, esqueça isso. O que é que eu quero que você lembre aqui? Eu quero que você veja isso aqui. Observe o valor do próton e do elétron da carga. Observe o valor da carga. Ó. A carga varia isso aqui. Ó. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. É a carga do próton. E a do elétron? Menos o mesmo valor, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. O que é que eu quero que você guarde? Que são valores extremamente pequenos. Belezinha? Tudo bem? Vamos continuando. Eu trouxe aqui essa tabelinha para que vocês vejam, fazer um comparativo entre a massa. Observe essa massa do elétron, minha gente. Observe isso aqui. E leia aqui embaixo para mim. Leia comigo. Ó. Vamos ler junto? Vamos embora. A massa do elétron é cerca de, ó, olhe para cá, 2.000 vezes, ó, aqui é como se fosse 1 dividido por, ó, estabelecendo que a massa do próton fosse 1, certo? E, olha só, aproximadamente 2.000 vezes menor do que a massa do próton. A massa do elétron é 2.000 vezes menor que a massa do próton. É como se você pegasse vamos melhorar isso? É como se você pegasse um próton aqui e dividisse ele aqui em 2.000 partes. Então, uma partezinha dessa pequenininha aqui, ó, seria a massa do próton. Veja, desculpe, a massa do elétron. Aqui tudo seria a massa do próton. E aqui, ó, seria a massa do elétron. Veja como a massa do elétron é muito pequena. Certo? Então, repetindo, porque eu falei alguma coisa aqui, então repare. É como se eu pegasse a massa, um próton, dividisse ele em 2.000 partes. Então, essa partezinha aqui, ó, seria a massa do elétron. Veja como a massa do elétron é tão pequena que às vezes
chamamos a massa do elétron de desprezível. Professor, significa que ele não tem massa? Não, não, não. O elétron, como todas as outras partículas, eles têm massa. Tem massa. O elétron tem massa, só que é uma massa muito pequenininha. Muito bem. Então, observe, galerinha, de novo, olha para cá. Um átomo, eu tenho um núcleo. Essa figura não está na dimensão correta, porque o núcleo é muito pequenininho, tá certo? E a eletrosfera que é grandona, a eletrosfera que é gigante, tá certo? A eletrosfera que é enorme, tá? E o átomo é um grande vazio, certo? Lembre-se disso aqui, ó, minha juventude, o átomo é um grande vazio, ó, grande vazio, ok? Um átomo é um grande vazio. Um átomo tem um núcleo pequenininho. O núcleo é mínimo, é muito pequeno, tá? Ok? O núcleo é positivo. Aqui no núcleo fica prótons e nêutrons. E na eletrosfera fica... A eletrosfera é gigantesca. Certo? Eu vou fazer uma comparação para vocês. Aqui é como se fosse, vamos supor, o estádio da Fonte Nova, certo? A bolinha, vamos supor aqui o estádio da Fonte Nova, ok? Aqui é o estádio da Fonte Nova, aqui está o campo, ó. Está o nosso campo. Aqui está o gol, aquela coisa assim, né? Um negócio assim, pá. Aqui está o gol, aqui, pá. Aqui está o gol. Aqui tem o escanteio, tá? Aquela coisa toda. Repare, galerinha, aqui, ó, o núcleo aqui, ó, uma bolinha de futebol aqui. Enquanto que a eletrosfera é isso aqui, ó, galera, ó. É essas arquibancadas aqui, ó. Ó as camadinhas aqui, ó, onde o pessoal fica sentado, ó. Ó o átomo, onde o pessoal, ó as 7 camadas aqui, ó. Talvez não dê para desenhar as 7, mas entendam isso como se fossem as camadinhas aqui, ó. Aqui onde o pessoal fica sentado, na arquibancada, torcendo lá pelo Bahia, né? O que é que acontece? O pessoal fica aqui, ó, sentadinho, torcendo pelo Bahia, não é verdade? Aqui, ó, pá, tá? Tomando seu Guaraná e tal. Então, o que é que acontece? Isso aqui, minha juventude, o que é que acontece? Isso aqui é a eletrosfera, veja como ela é grande. Isso aqui tudo, ó, é um vazio. Então, o átomo é um grande vazio. Aqui, ó, é a eletrosfera, com as 7 camadas. Certo? E aqui, minha juventude, ó, o núcleo, a bolinha. Aqui tem um jogador, ó, jogando a bolinha. Essa bolinha aqui, ó, a bola de futebol, é o núcleo. Já viu o tamanho? Deu para sentir a dimensão? E o que é isso aqui, professor? Daqui para cá é um grande vazio. Certo? Belezinha? Ok? Vamos em frente, então. Observe mais uma vez, para você ficar aqui atento, guarde isso, o átomo, ele tem no núcleo carga positiva, que é o próton, carga neutra, que são os nêutrons, e girando tem os elétrons, aonde? Na eletrosfera. E lembre-se disso, ó, aqui está errado, ó, pá, pá. Vamos consertar. Um átomo, ok? É um sistema eletricamente neutro, tá bom? Ok? Deixa eu dar uma apagadinha para a gente não confundir as coisas, como eu confundi aqui, tá certo? Um átomo é um sistema eletricamente neutro. Galerinha, observe aqui, eu tenho uma representação de um átomo de sódio. Esse átomo de sódio, ele tem quantos elétrons? Vamos ver, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ora, se ele tem 11 elétrons, obrigatoriamente ele tem que ter quantos prótons? Tananana. Ó, eles têm 11 elétrons. Então ele tem que ter 11 prótons. Para quê? Para que ele dê zero nessa conta aqui, ó. Porque ele é um sistema o quê? Eletricamente neutro. Então aqui, ó, eu tenho que ter quantos prótonzinhos, galerinha? Tenho que ter, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo? Professor, e nêutrons? Calma aí. Nêutrons não tem essa conta correta. Vai ter nêutrons? Vai. Tá?
mas não necessariamente nessa mesma conta. Essa quantidade aqui de nêutrons não corresponde assim de igual para igual, tá certo? Aqui dentro vai ter nêutrons, professor? Sim, vai ter nêutrons. Mas quantos? Aí depende, aí a gente vai ver lá no ensino médio ou na faculdade como é que a gente resolve isso aí. Tá bom? Tá certo então? Então, ó, passando aqui agora, esse Na é o átomo de sódio, beleza? Ele chama-se nátrium. Nátrium. Aqui, ó. Foi mal. Nátrium. Ok? Tudo bem? É o sódio nosso em português. Esse sódio, minha galerinha, é aquele sódio que a gente tem, é o tal do cloreto de sódio no sal de cozinha. Né? Inclusive, ó, só para você guardar com você, ó, a ONC, não é? Desculpe, a OMC, né? A OMS, opa, calma aí. A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz para você, da saúde, desculpa, aqui é um U, tá? Da saúde, diz que o quê? Deixa eu botar aqui. Saúde, ok? Diz para você fazer o quê? Comer pouco sal, você tem que ingerir, ok? Pouco sal, não é verdade? Antigamente, pessoal, a gente ingeria sal demais. Então, muito cuidado, aproveitando aqui, ó, com refrigerante, ok? Apesar de ter açúcar demais, que é ruim também, tem muito sal. Com refrigerante, muito cuidado com esses sucos de garrafa, ok? Então, procure evitar o excesso de sal, ok? Tudo bem? É necessário sal? É necessário ter cloreto de sódio? Sim, claro que é, mas não em quantidades excessivas, tá bom? Tá joia assim? Vamos para frente então. Olha só, pessoal, eu estava falando de vocês de átomos e dizia que átomos, o número de prótons, deixa eu botar aqui para você lembrar, nos átomos, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Né? Carga positiva tem que ser número de cargas positivas, tem que ser igual ao número de cargas negativas. Agora observe essa figura. Epa, professor, peraí. O que você falou aqui, ó, não está batendo. Como assim? Vamos lá. Aqui tem dois prótons. E aqui tem 3 elétrons. E agora? Não está batendo com o que você disse aqui. E o lado de cá? Aqui tem 2 prótons e aqui só tem 1 elétron. Então quer dizer que aqui eu tenho 2 cargas positivas, nessa figura aqui, que eu vou chamar de A, essa aqui eu vou chamar de B. Quer dizer que na figura A, eu tenho 2 cargas negativas e tenho 3... eu tenho 2 positivas e tenho 3 negativas. Isso aqui está dando um saldo, né? De quanto? No total, ó, 3 menos 2, menos 1. Eu tô com uma carga negativa a mais. Ô, professor, isso é átomo? Não. O átomo tem que estar em equilíbrio. Isso aqui, ó, é chamado de quê? Íon. Um íon, na verdade, era um átomo. E aí, professor, o que foi que aconteceu? Ele agora está em, que ficou, em desequilíbrio elétrico. Maravilha? Então, olha só, minha gente, toda vez que um átomo ele entrar em desequilíbrio elétrico, eu vou dar um nome para ele. Qual é o nome? Íon. Beleza? Então repare que esse íon aqui, ele está em desequilíbrio como? Ele tem cargas a mais do que negativa.
Então, se ele tem cargas a mais negativa, eu vou dizer que ele é um íon negativo. O que foi que aconteceu com ele, professor? Ele perdeu prótons? Não. Bote na cabeça. Quando a gente estiver falando de eletricidade, a gente só vai mexer nos elétrons. Esquece os prótons, esquece os prótons, tá bom? Então, o que é que eu tenho agora? Eu tenho agora só movimento de elétrons. Então, o que foi que aconteceu com esse átomo aqui? Que esse átomo aqui era para ter o quê? Apenas dois. Era para estar assim, ó, pessoal, 2 prótons e 2 elétrons. Mas ele ganhou um, ó. Então, o íon negativo é aquele que ganha. Bote aí para mim. Elétrons. Ora, se ele ganhou um elétron, ele ficou com um elétron a mais. Ele ficou negativo, porque o elétron tem carga negativa. E esse daqui, professor, ó, para ser um átomo, ele deveria ser assim, ó. 2 positivo, 2 negativo. Ele seria um átomo. Mas esse B aqui, opa, só tem um. Significa o quê? Que ele perdeu. Ele tinha 2 elétrons, porque aqui era um átomo, 2 prótons, 2 elétrons. Se tem 2 prótons, ele teria que ter 2 elétrons aqui, ó. Só que o que é que aconteceu? Ele perdeu esse daqui, ó. Esse daqui foi embora. Oh. Esse daqui, ó, veio para cá, ó, pro de cá, ó. Tá certo? Então, o que é que acontece? Todo íon positivo é quando o átomo ele perde elétrons. Então, lembre-se, o fluxo, o que é fluxo, professor? O movimento, né? Será sempre de elétrons. O fluxo será sempre de elétrons. Esqueça os prótons, o movimento do próton. O próton já está aqui, ó, que eu sei que tinha 2. Ele teria que ter 2. Não era para ele ter esse aqui. Mas ele apareceu esse aqui. Apareceu porque ele ganhou. Ele ganhou de alguém. Ele ganhou. Oh. Então, se ele ganha elétron, eu chamo ele de íon negativo. Se ele perde elétron, eu chamo ele de íon positivo. Maravilha? Só para você lembrar, olhe para cá, minha juventude, esse íon negativo, que é o cara que ganha elétrons, então, íon negativo é o A, ele ganha elétrons, e o íon positivo é aquele que perde elétrons. Professor, e esses caras têm um nome assim especial? Tem. Um íon negativo, eu vou chamar ele de ânion. Belezinha? Tranquilidade? E um íon positivo, eu chamo ele de cátion. Então quer dizer que um íon positivo, eu chamo ele de cátion. O íon negativo, eu chamo ele de ânion. Isso. Então, qualquer átomo que ganhe elétrons, ele será um ânion. E qualquer átomo, qualquer átomo que perca elétrons, ele será um cátion. Não é massa isso? Que legal! Então você vê que um íon, ele é uma partícula em desequilíbrio elétrico. Então, um íon é uma partícula em desequilíbrio elétrico. Joinha, minha gente? Vamos para ele aqui? Vamos ver mais uma vez para deixar isso aqui, bonitão, para a gente saber tudinho aí. Observe, quantos prótons eu tenho aqui? Professor, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou botar aqui, figura A, figura B. Na figura A,
eu tenho 5 cargas positivas. Quantos elétrons eu tenho aqui? 1, 2, 3. Opa! Tá batendo isso aqui? Não. Então não é um átomo. Esse cara aqui, ó, tem mais cargas positivas do que negativas. Olha só, aqui está sobrando 2 positivas. Significa que o quê? Que esse cara o quê? Perdeu elétrons. Repare que eu só falo em elétrons. Eu não mexo com prótons. Perdeu elétrons. Se ele perde elétrons, ele é um cátion. Agora, olha de cá. Eu tenho quantos prótons aqui? Primeiro eu descubro logo aqui. Tem 3 prótons. Significa o quê? Que eu tenho 3 cargas positivas. Agora observe a eletrosfera dele. Tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Opa! 5 elétrons? Significa que eu tenho 5 cargas negativas? Pode isso no átomo? Então, ó, no total, eu tenho o quê? 2 cargas o quê? Negativas sobrando a mais. Significa que esse cara aqui é negativo. Ele não está zerado aqui. Ele não está em equilíbrio. Significa que ele tem cargas negativas a mais. Se ele tem carga negativa a mais, significa que ele recebeu. Se ele recebeu ou ganhou elétrons, o nome dele vai ser o quê? Um íon negativo. Eu tenho um nome especial que é o meu ânion. Beleza? Joinha? Então, você responde isso aqui para mim. O que são cátion e o que são ânion. Tá bom? Belezinha? Isso aqui depois a gente vê, que eu vou passar isso aqui para vocês, com calma, certo? E essa é a outra parte que a gente vai estudar, né? É só para você entender aqui, né, que a nossa eletricidade, ela pode... Eu vou fazer um fluxograma, como se fosse aqui um fluxograma aqui, mas na verdade como se fosse assim um mapa mental. Vou colocar aqui a eletricidade, certo? Eu posso estudar a eletricidade através dos fenômenos, de 2 tipos de fenômenos. Quando as cargas elétricas estão em repouso, eu chamo isso de eletrostática. Então, cargas elétricas, em repouso. Joinha? E eu tenho isso aqui, a minha juventude, ó, quando as cargas elétricas estão em movimento. Ok? Em movimento. Significa que eu tenho o que? A eletrodinâmica. Ó, dinâmico, uma coisa dinâmico, uma coisa em movimento. Ó, lembrar, movimento, dinâmico, uma coisa dinâmica. E é estático, como se fosse uma estátua, estático, parado, cargas elétricas em repouso. Galerinha, lembrar que essas cargas elétricas nunca estão em repouso, mas quer dizer que o movimento dela é comum, tá? Normal. Aqui ela está fluindo, passando, indo com movimento diferenciado, tá bom? Mas você dizendo que cargas elétricas em repouso, dá para entender o que você está falando. Então, eletrostática, ó, estuda as cargas elétricas em repouso, tá? E aí você vai ter esse fenômeno da eletrização, que eu pedi para vocês fazerem um trabalho para mim. E eletrodinâmica é quando as cargas elétricas estão em movimento ali, muito avançado e tal, e aí você tem outros fenômenos da corrente elétrica e do eletromagnetismo, tá joia? Ó, lembrando para vocês que eu falei na última aula que essa palavra elétron vem desse cara aqui, ó, esse Tales de Mileto, que era um matemático, certo? Vocês vão ver o teorema de Tales, certo? Lá na matemática, o professor vai dar para vocês o teorema de Tales, vai falar que esse ângulo aqui vai chamar ângulos alternos, internos, alternos, assim, complementares, suplementares, certo? Vai dizer que esses opostos pelos vértices, certo? Um vértice está aqui, ó, aqui oposto pelo vértice, certo? Vai dizer que esse aqui, ó, é um ângulo o quê? Suplementares e tal, tá? Vai dizer ângulos correspondentes e tal, isso aí. Esse teorema de Tales, esse Tales, ele era um filósofo, um matemático, e ele
pensando, ele conseguiu observar que essa resina, tá? Tinha um material em que, quando você esfregava ela em um corpo, ele produzia o quê? Não é que ele produzia, o fenômeno se estabelecia, o fenômeno da eletricidade. Na época ele não sabia que era eletricidade, então do grego ele deu um nome, electron, tá? E daí ficou eletricidade. O nome dessa resina chama-se âmbar. É a mesma resina que o pessoal encontrou aqueles fósseis, né, de alguns animais, né, que ficaram aqui presos e ficaram até milhões de anos conservados, certo? É o âmbar, essa resina aqui. Tá bom, galerinha? Isso é muito importante o que a gente vai dizer aqui para vocês. Observe, galera, princípio fundamental da eletricidade. Qual é ele, professor? Observe. Aqui está positivo, aqui está positivo. Aqui está negativo, está negativo. Repare que as cargas, ó, positivo está indo para cá, positivo está indo para cá. Negativo e negativo, as cargas estão se afastando. E quando você tem positivo com negativo, ó, os sinais estão indo, se juntando. Então, o que é que a gente vai dizer, generalizando aqui, pessoal? Cargas de mesmo sinal. O que é que acontece, minha juventude? Se repelem. Que isso, se repelem? Se afastam. E cargas de sinais contrários ou sinais diferentes, o que é que acontece, minha gente? Se atraem, se juntam, tá? Se aproximam. Beleza? Se aproximam. Então, ó, cargas de sinais contrários se repelem, está se afastando. Cargas de sinais contrários se atraem. Esse é o princípio que você tem que guardar no seu, ó, coração cheio de eletricidade. Tá bom? Tá certo? Maravilha. E aí nós vamos falar um pouquinho de isolantes e condutores. Vocês me disseram na aula, todos vocês me disseram, muito bem, que os condutores, eles são aqueles que conduzem a corrente elétrica. Beleza. E que os isolantes têm uma dificuldade para conduzir a corrente elétrica. Ótimo. Mas, afinal, vocês me disseram até que os metais, né, são bons condutores. Vocês me disseram aqui que a borracha, né, era um mau condutor. Não foi isso? Eu falei para vocês também que um condutor, né, além dos metais, um bom condutor seria o quê? Em todos os tipos de metais. Falei sobre a prata, falei sobre ouro, não é verdade? Falei sobre a condução. Falei para vocês que a água era um isolante, não era um bom condutor, também, certo? E também falei que o ar também não era um bom condutor, certo? Falei esses dois casos aqui especiais, tá certo? E falei que esses caras aqui, ó, falei que a água, quando ela está em uma mistura, né? A água em uma mistura, ela conduz a corrente elétrica. Agora, quando você tem uma água pura, aí não. A água pura, ela é um isolante. E aí falei para vocês, sim, mas qual é a diferença mesmo? Sim, nós sabemos que aqui conduz corrente elétrica e aqui não. Mas por quê? Por quê? Por que isso? Por causa disso aqui, ó, galerinha. Ó, desses carinhas aqui que a gente tem que entender, ó. Elétrons livres. Elétrons livres. Então, bote na cabeça, ó, galerinha, ó, se um material tem muita quantidade de elétron livre, eu chamo ele de condutor. Ó, ele tem muita quantidade de elétron livre. Certo? E o que é elétron livre mesmo? Elétron livre é aquele que ele se desprende, lembra? Aqui nós temos a última camada, tá, os elétronzinhos aqui e tal. Ah, cadê o núcleo? 7 camadas. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ó, essa camada, né, ele fica muito longe do núcleo. Significa que o que, minha juventude? Que aqui, ó, essas camadas, esses elétrons que estão aqui, ó, esses elétrons que estão aqui, eles são mais atraídos, tem mais força no núcleo. Lembra que eu disse que a distância é importante? Naquela fórmula aqui, ó. Ó, lembra disso aqui? Que a distância, ó, quanto maior a distância, menor a força. Então, observe, quanto mais afastado do núcleo, que é o núcleo, aqui é a eletrosfera, ó, esses elétronzinhos aqui, ó, galera, eles ficam mais fracos, o núcleo não consegue segurar eles. Lembra que aqui é carga positiva, o núcleo é positivo e o elétron é negativo. Não vai ter uma atração? Vai ter uma atração. Só que essa atração aqui é bem maior desse próton daqui, porque ele está mais perto. Aqui está mais longe, significa que o quê? Que se está mais longe, o núcleo não tem tanta força, então ele pode escapulir, pode escapar disso aqui, ele fica livre. Ó, não está mais ali ligado, ó, na camadinha. O nome disso é elétron livre. Então, se uma substância tem elétrons livres em muita quantidade, ela vai ser condutora. Se ela tem pouco ou nenhum elétron livre, o que significa isso, galera? Significa que ele vai ser o quê? Um isolante. Maravilha? Galerinha, aqui tem um vídeo dos elétrons livres, eu passei na sala para vocês e eu pedi para vocês fazerem essa atividade aqui. Eu vou encerrando essa nossa aula por aqui, os blocos já vão começar a passar aqui agora, vai ficar meio que impraticável, e eu gravo depois para vocês uma aula sobre eletrização. Obrigado de coração por prestar atenção, por evitar o celular na sala, por não fazer bullying com o companheiro, por participarem ativamente como vocês fazem, por trazer o livro, por fazer as tarefas e por ter um espírito de solidariedade com os colegas, um procurando ajudar o outro. Galerinha, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, um bom carnaval para vocês.